O 8º encontro de conscientização sobre o autismo trouxe reflexões e práticas por um mundo melhor para os autistas. O coral envolveu a todos. Você não sabe, nem imagina o que é ser diferente no olhar de quem julga a gente e não consegue entender. Foi difícil não se emocionar. Eu sou igual a você. A coordenadora do Grupo Autismo Jataí comentou sobre a importância do encontro. Abril é o mês mundial, da conscientização do autismo, e dessa vez a gente trouxe um encontro bem completo, que a gente fala que são os 3 pilares para a melhor condição de vida da criança com autismo, do indivíduo com autismo, que é família, escola e equipe multiprofissional, que entra saúde, Então, assim, nós vamos ter agora, hoje, a abertura 5 e 6, depois a gente passa para o dia 13, falando de legislação, de direitos de todas as pessoas com deficiência, e 14, 15, 16 e 17, a gente está com um workshop com a família Anitta Brito, que fala justamente sobre essa inclusão social e escolar, focando na flexibilização curricular, que é o meio que a escola deve fazer, o método que a escola deve aplicar para atender melhor esse aluno com autismo. A gente fala que a gente vai dando passinhos, lentos, mas a gente está caminhando. Nós já conseguimos, sim, muitas coisas. Até 2012 não se tinha uma lei que beneficiava, o autista. A partir de dezembro de 2012 veio a Lei Berenice Piana, que equipara, o autista com a pessoa com deficiência. Então ele passou a ter todos os direitos que qualquer deficiente tem. Goiás, nós somos o primeiro estado a conseguir a CIA, que é a carteira de identificação do autista, enfim, e políticas públicas municipais que facilitam e que ajudam, a vida do indivíduo com autismo. Ainda falta muito a ser alcançado, mas a gente está caminhando. Ela orienta sobre a necessidade de estar alerta aos sinais de diferença. A qualquer sinal, de diferença, seja no comportamento, seja na linguagem, seja na comunicação, independente de ser autismo, de se desconfiar de autismo ou não, a gente precisa estar alerta, Eu falo que a gente precisa pecar por excesso e não por falta, Então é procurar uma equipe especializada, procurar um profissional especializado. No caso do autismo, tem o GAGE, que a gente pode dar orientações a essa família do que fazer, antes do diagnóstico, depois do diagnóstico. Então é ir à luta mesmo, não ficar parado. A palestra da psicopedagoga Tetê Ribeiro teve o tema Diagnóstico não é sentença. Um dos grandes desafios que a gente tem é trabalhar com a criança autista, o adolescente, enfim, em sala de aula. E a gente costuma dizer que é necessário que haja uma ponte entre família, escola e sociedade. E a escola é extremamente importante para isso, porque é justamente na escola em que ele se socializa de um jeito mais real. E nós precisamos mudar o nosso olhar. Cada criança dentro de uma sala de aula é de um jeito, independente do transtorno, do distúrbio, do comprometimento que tenha. Quando você tem um transtorno ou um distúrbio, é muito mais complicado lidar, mas não é impossível. Até porque quando a gente convive com a diversidade, a gente consegue mostrar para aquela criança que não tem um comprometimento que as outras precisam de atenção. Eu costumo dizer geralmente para os pais e para os professores que nós estamos formando e que nós estamos lidando com pessoas que daqui a algum tempo vão limpar as nossas fraldas, digamos assim, vão cuidar da gente. A gente vai envelhecer. Como é que a gente está preparando esse novo momento? E eles fazem parte disso. Crianças com ou sem comprometimento.
E é isso que eu vim dizer, que é possível trabalhar com essas crianças, mas é necessário que a gente abra cada vez mais o olhar. É necessário que as famílias aprendam a conversar, que os professores aprendam a ouvir e conversar também, e que a gente consiga estabelecer um diálogo. O trabalho com o autista deve envolver escola, família, igreja, comunidade. Então as pessoas ainda pensam numa pessoa autista como, é um menino que bate na cabeça, mas ele não sacode a mão, ele não fica fazendo barulhos. Não é necessário isso, né? Então esse momento de estereotipia já tinha que ter passado há muito tempo. E a gente precisa mostrar que apesar do transtorno, existe particularidade em cada autista. Existem aqueles mais leves, aqueles mais severos, aqueles medianos. E o que a ciência está mostrando para a gente? Que com a intervenção correta, precoce, a atenção e a ponte nessas regiões que eu comentei, tem casos de autistas que saem do severo para o leve. E do leve para a cura, digamos assim. Isso aí é um pouco complicado da gente afirmar, mas existe sim uma pessoa que sai de um moderado e que vai para alguém que aparentemente não tem nenhum tipo de comprometimento. Mas por quê? Por causa da estimulação, por causa do trabalho com essa criança, com esse adolescente. E isso envolve toda a sociedade. Todo mundo, família, escola, no shopping, na igreja, na rua. No atendimento médico. No atendimento médico. Então, às vezes, fala assim, não precisa fazer isso. Como eu vou dizer não precisa? Eu não sei quem é o autista, eu não sei o que ele está sentindo, porque a gente sabe que, por exemplo, no caso do autista, tem uma sensibilidade auditiva extremamente aguçada. Né? Tem a seletividade de paladar, tem a dificuldade em estímulos de luz, mas isso não é para todo mundo. Alguns conseguem viver bem, outros não. E quando estiver acontecendo algum problema, alguma crise, eu vou olhar assim, torto, ou eu vou entender, compreender e oferecer a minha ajuda? As pessoas ainda têm esse hábito que é péssimo. Olhar para alguém que tem um transtorno, um distúrbio, ou que está com algum problema, de um jeito assim que, na verdade, todos nós temos um problema, alguma coisa para resolver. Segundo os familiares, é um momento de abrir portas para os autistas. Olha, esse momento para a gente é muito importante, porque é o momento da gente estar divulgando o autismo e aprendendo mais sobre as potencialidades e como pode ser trabalhado com as nossas crianças para que elas se desenvolvam. E assim, não é o primeiro encontro que eu participo e cada ano é um aprendizado e a gente enriquece bastante com as coisas que são faladas nas palestras. Ao longo do tempo, com as lutas, muitas coisas já foram conquistadas, mas ainda tem muita coisa a ser conquistada, muito espaço que o autista precisa percorrer e muitas portas precisam ser abertas, tanto para os autistas quanto para as pessoas com outras necessidades especiais também. O que eu posso falar é que quando a gente descobre, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente assusta bastante. Mas assim, como apoio, você procurar ajuda de profissionais, de pessoas que já passaram pelo que você passou, você consegue apoio e consegue se equilibrar. E o que a gente pode falar é que a família não esconda o autista, não esconda seu filho, apresente ele à sociedade, busque tratamento e principalmente dê muito amor. O amor da família ele é essencial para o desenvolvimento do autista. As leis existem para garantir a inclusão e os direitos dos autistas. Desde o início do nosso mandato, nós temos buscado estar junto com o GAGE, não só com o GAGE, mas com todas essas questões que nós podemos trabalhar para que possamos garantir direitos, onde ele é desconhecido, para que possamos dar uma igualdade desse direito diante da cidadania, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. Essa é a nossa missão, por isso estamos aqui prestigiando esse importante evento que perdurará por alguns dias e que eu convido a todos que venham participar, porque é muito importante, é uma oportunidade de vivenciarmos aprendizados aqui das mais diversas naturezas que vão nos ajudar no nosso dia a dia a participar da vida de todo autista, que a gente possa fazer a diferença na nossa cidade, com a nossa população. Cuidar do nosso mundo é também cuidar das diferenças presentes nele.